Olá, no vídeo de hoje nós vamos conhecer as ferramentas de gestão que tem no SIAC. A primeira ferramenta de gestão que vamos conhecer é o chamado ponto de equilíbrio. Para me ver o ponto de equilíbrio, eu coloco o período que eu quero tirar, então aqui eu estou colocando no mês de janeiro de 2019 e clico na opção ponto de equilíbrio. O sistema vai calcular para mim e vai montar uma tela. Então aqui ele trouxe para mim o ponto de equilíbrio da empresa. Eu tenho aqui qual foi o faturamento desse período, o custo da mercadoria vendida desse período, que é 223 mil, quais foram os gastos variáveis, que são os impostos, as comissões diretamente ligados à venda, e aqui eu chego no cálculo da margem de contribuição, o quanto que é esse período, o quanto que as vendas estão contribuindo para pagar gasto fixo. Os meus gastos fixos estão aqui, são 25 mil, e ele chega para mim no meu resultado operacional, que é a margem de contribuição menos os gastos fixos. Então, meu resultado operacional foi de 76 mil, o lucro bruto do período. E ele calcula para mim qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, qual é o valor mínimo que eu preciso vender para que eu consiga pagar os custos e os gastos fixos. Então, se eu vender 82 mil, esse meu resultado operacional vai ser zero. Eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. E aqui ele me dá um gráfico. Ao lado ele tem um gráfico de exemplo, então esse momento aqui, quando o faturamento, a receita, cruza a linha dos custos totais, aqui é o ponto de equilíbrio. A partir daqui eu começo a ter lucro. Então nesse exemplo real aqui, eu tenho essa linha azul que é o meu faturamento, que é o 332 mil. Nessa linha verde aqui eu tenho os meus custos totais, que é o 230 mil. Nesse momento dessa interseção das duas linhas, exatamente aqui é o meu ponto de equilíbrio. Nesse momento aqui eu estou no zero. O que eu não estou tendo lucro, nem estou tendo prejuízo. A partir daqui eu começo a ter lucro. Então isso é muito importante, que eu consigo saber a situação real da empresa. Independente se eu comprei muito ou comprei pouco no período. Ele vai colocar diretamente as minhas vendas, tirando dela o CMV. E ainda eu tenho aqui uma tela de resumo. Essa tela de resumo, ele dá para mim mês a mês o ponto de equilíbrio. Então eu tenho no caso aqui, se eu posso trocar, por exemplo, para 2019. Ele vai dar aqui, ó, de janeiro a dezembro, se o meu faturamento aumentou ou diminuiu em relação ao mês anterior, qual é o CMV mês a mês, os gastos variáveis, a margem de contribuição mês a mês, os custos fixos mês a mês e o resultado operacional. Então observe, por exemplo, que nesse mês aqui de abril, eu tive um resultado operacional negativo. Ou seja, eu vendi 600 mil, custou para mim 400, eu tive um gasto variável de 145, a minha margem de contribuição foi 57 mil. 57 mil para pagar custo fixo de 172 não deu, então ficou negativo de 114 mil. Então esse mês a empresa teve um prejuízo de 18%, 18,97%. Aqui prejuízo de 57 e aqui começa a ter lucro novamente. Então é uma ferramenta extremamente importante para me ver como é que está a situação da empresa. No próximo vídeo vamos conhecer outras ferramentas de gestão do SIAC.